Felicità ed essere giusti è un bene così grande che quelli che fanno il male sono dei folli. È per questo che ho usato la parola follia. Olá, meu nome é Sócrates. Sou um dos primeiros filósofos a fazer uma verdadeira ruptura com a concepção mítica do mundo. Falar sobre mim não é nada fácil. Eu nasci em 470 a.C. e morri em 399 a.C. Eu nasci em Atenas e nessa cidade passei toda a minha vida, principalmente nas praças e nas ruas, onde conversava com todo tipo de gente. Talvez eu seja o personagem mais enigmático de toda a história da filosofia. Nunca escrevi uma única linha. Apesar disso, pertenço ao número dos que exerceram maior influência no pensamento europeu. Não deixei nenhuma obra escrita. E tudo que as pessoas conhecem hoje a meu respeito foi por conta, principalmente, do meu discípulo Platão. Primeiro quero dizer que o princípio da minha filosofia está em conhece-te a ti mesmo. Minha arte era ouvir as pessoas, não ensinar, mas compreender com aqueles com quem dialogava. Nunca quis ensinar como os ditos professores da minha época. Queria dialogar com os moradores de Atenas. Eu sempre compreendi humildemente nada a saber, mas dialogando levava frequentemente os outros a reconhecerem os pontos fracos das suas reflexões. Eu sempre achei importante encontrar um fundamento seguro para o nosso conhecimento. E esse fundamento só poderia estar na razão humana. O verdadeiro conhecimento leva a agir corretamente. Quem soubesse o que era o bem, praticaria o bem, pois o verdadeiro saber leva a agir corretamente. E apenas aquele que age corretamente se torna um verdadeiro homem. Quando agimos mal, é porque não sabemos agir melhor. Por isso é tão importante alargar o nosso saber. Meu método de investigação do conhecimento dava-se através da maiêutica, técnica de trazer à luz, no qual, por meio de sucessivas questões, eu levava as pessoas à verdade. Esse caminho usado por mim era um verdadeiro parto, onde induzia meus discípulos a praticarem mentalmente a busca da verdade. Minha mãe era parteira, e sempre comparei minha filosofia com a atividade exercida por ela, pois não é a parteira que dá à luz à criança, ela apenas está presente e ajuda a mãe. Eu sempre compreendi que minha tarefa era ajudar os homens a parir o saber correto, porque o verdadeiro saber tem de vir de dentro da razão e não pode ser ensinado. Só o conhecimento que vem do interior é a verdadeira inteligência. Eu sempre dizia aos meus discípulos que antes de lançar-se em busca de qualquer verdade, o homem deve antes analisar-se e reconhecer sua própria ignorância. Ao iniciar um diálogo, conduzia as pessoas a tal reconhecimento, pois essa era a primeira fase do meu método em busca da verdade. Eu acreditava que existiam verdades universais, válidas para toda a humanidade em qualquer espaço e tempo. E para encontrá-las é necessário refletir sobre elas, descobrir suas razões. Certa vez o oráculo de Delfos, o deus Apolo, declarou que eu, Sócrates, era o homem mais sábio de Atenas, pois ele costumava dizer: só sei que nada sei.
Essa minha frase se tornou síntese do meu pensamento. No ano de 399 a.C., fui acusado de corromper a juventude e de inventar novos deuses e a outros desrespeitá-los. Fui declarado culpado por um júri de 500 membros. Ao saber da condenação, aproveitei para discutir com os meus discípulos e levá-los à reflexão sobre a imortalidade da alma. Eu podia ter pedido clemência, ter salvo minha vida, se eu tivesse disposto a deixar Atenas. Mas se eu tivesse feito isso, eu não seria Sócrates, porque minha própria consciência e a verdade eram mais importantes para mim do que a vida. Fui condenado à morte em presença dos meus amigos mais próximos. Bebi uma taça de cicuta, um veneno mortal. Às vezes me pergunto por que tive que morrer. Talvez por desafiar aqueles que detinham o poder na sociedade ou porque criticava todas as formas de injustiça e de abuso de poder. Talvez o poder naquela sociedade valesse muito mais que a busca pelo conhecimento, pela verdade, pelo agir correto do homem em sociedade. Então, pergunto a ti: conhece-te a ti mesmo? Mesmo?